Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos começar o estudo do conjunto dos números naturais. Então, pessoal, conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, pessoal, ele é um conjunto muito importante. E ele surgiu muito antes do ser humano conseguir até verbalizar matematicamente o que é um conjunto de números naturais. Por que o conjunto dos números naturais é tão antigo, tão importante? Porque o conjunto dos números naturais ele surge da necessidade do homem de contar seus objetos. Seus objetos, suas propriedades. Como assim? O ser humano ele sempre teve a necessidade de compreender quanto que ele tinha, né? Ele tinha que saber quantas cabeças de gado ele tinha, quantos pés de alguma determinada plantação ele tinha, quantas pessoas tinham na sua casa para ele alimentar, né? Quando a gente está falando do homem pré-histórico, ele usava nós, pedrinhas, pegava um galho e fazia marcas no galho, sabe? Porque ele ainda não tinha a linguagem como algo a seu favor no sentido de registro, né? Então ele era as pinturas rupestres, né? Tudo aquilo que a gente viu de história, né? Da antiguidade, tudo isso está relacionado com a matemática, embora não seja uma matemática formalizada, não seja uma matemática escrita. Agora, depois que o ser humano evolui para poder começar a se expressar com linguagens, né? Ele começa a ter sons, símbolos, palavras. Ao mesmo tempo, ele começa a desenvolver a sua matemática e seus números, tá certo? Então, o conjunto dos números naturais é isso, ele surge dessa necessidade do homem de contar seus objetos, tá certo? E que conjunto é esse? Deixa eu só dar um pontinho aqui que eu vou precisar dele. Esse conjunto, ele é assim, ó. Essa letra N diferente, né? E vai 0, 1, 2, 3, para sempre. Por que é para sempre? A gente pode dizer que o conjunto dos números naturais é infinito. Ou seja, essas reticências que aparecem aqui no finalzinho, ó, quer dizer que eu poderia acrescentar números o quanto eu quisesse. E posso, ó. 4, 5, 6, mais reticências. E assim nós vamos para sempre, tá? Então, uma coisa importante da gente saber é que o conjunto dos números naturais é infinito. Beleza? Uma outra maneira que a gente pode observar o conjunto dos números naturais é em retas numéricas, tá? Por exemplo, essa reta numérica aqui, ó, pode ser representado em uma reta numérica. Como assim, reta numérica? Assim, ó. O que é uma reta numérica? Parece com uma régua, pessoal. É uma régua que tem início, tá vendo? E ela vai contando de um em um para sempre. E por isso ela não tem fim, tá certo? Outra coisa que a gente também pode dizer podemos dizer que os números, todos os números naturais possuem antecessor e sucessor. Só uma observação. O zero é o único número natural que não possui antecessor. É só uma exceção. Como assim? O que é antecessor? Antecessor é o número que vem antes. Exemplo. Olha pela nossa reta aqui, ó. O 8 vem antes do 9. Então, eu posso falar que o 8
é antecessor do 9, certo? Sucessor é o número que vem depois. Por exemplo, depois do 5 vem quem? 6. Então, o 6 é o sucessor de 5. Certo? Isso, então, gente, é a parte que a gente tem que saber. Antecessor, então, se vocês forem pensar, é só fazer 9 menos 1. E o sucessor? É só somar, fazer 5 mais 1, né? Por isso a gente pode falar dessa questão do ser infinito, porque todo número possui um sucessor. Então, se vocês pensarem num número muito grande, quem vem depois dele é só somar mais 1. Então, nunca acaba, tá bom? Os números naturais. Com isso, a gente também tem algumas coisas importantes, né? Que a gente pode falar. Observe que todo número natural pode ser classificado como par ou ímpar. Eu acho que isso aqui tem que ser assim, né? Quais são os números pares? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim nós vamos. Números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. E saber o que é um número par é muito importante. A gente também pode falar que os números pares o quê? Terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. E os números ímpares? Terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Certo, pessoal? Então, todo número par termina com 0, 2, 4, 6 ou 8. E todo número ímpar termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. Isso, pessoal, parece ser bobo, mas são características importantes do conjunto dos números naturais que às vezes a gente para e esquece de analisar com a devida calma. Tá certo? Então, eu acho assim, que se você estiver anotando, acho que vale a pena vocês pausarem o vídeo e fazer essas anotações no caderno, ok? Saber o que é um número natural, o que é um número que é antecessor, sucessor, número par, número ímpar. São conceitos básicos da matemática e que são muito importantes, tá certo? Então, continuando, nós vamos falar de um outro ponto agora, que é um ponto muito importante. São os tais números primos. Número primo, existiu um cara que se chamava Eratóstenes. Era o bibliotecário da grande biblioteca de Alexandria. A biblioteca de Alexandria, gente, ela era tão importante na antiguidade que ela é como se fosse o Google da antiguidade. Pensa bem, quando alguém precisava aprender alguma coisa na região ali de onde a civilização começou a surgir, né, ali no Oriente, eles precisavam ir para algum lugar pesquisar, eles precisavam de ir para algum lugar aprender. Então, a Biblioteca de Alexandria ela era um ponto de encontro de filósofos, matemáticos, físicos, tá bom? E também um lugar onde existiam todos os registros mais importantes que existiam naquela época. Então, Eratóstenes era um cara que era bibliotecário desse lugar, né? Então, quando eu falo que é como se fosse o Google de hoje, é porque hoje, quando a gente tem uma dúvida, a gente joga no Google. E o Google nos responde. Naquela época, na antiguidade, né, no tempo
pouco antes, pouco depois de Cristo. Até outro dia mesmo, gente, nossos pais, eu mesma, quando eu precisava saber alguma coisa, eu ia na biblioteca, entendeu? E a Biblioteca de Alexandria era uma referência como a maior biblioteca da época dela. Então, Erastótenes era o bibliotecário desse lugar, mas também era matemático. Belo dia, Erastótenes estava olhando para a sua biblioteca. E aí ele olhou para a biblioteca como quem não quer nada e começou a escrever. Ele começou a escrever assim, ó. Ele começou a numerar os livros da fileira, da prateleira da biblioteca. Então, o Eratóstenes foi lá e falou assim, olha que legal. Eu tô aqui com essa minha prateleira, bonitinha, tá vendo? E ele pensou no seguinte, primeiro, circular o número 2 e cortar todos os múltiplos de 2. Ah, o que é um múltiplo de 2? São aqueles números da tabuada do 2. Ou ainda, se vocês quiserem falar diferente, a gente está contando de 2 em 2. Do jeito que vocês preferirem. Então, circular ou destacar o número 2, vamos falar assim. Destacar o número 2, nós vamos pegar esse 2 aqui e vamos dar um destaque para ele. Agora eu vou cancelar todo número depois do 2. Os números que eu vou cancelar, gente, eu vou marcar eles de vermelho. Então, eu cancelo o 4, cancelo o 6, cancelo o 8, cancelo o 10. E se vocês forem perceber, toda essa fileira do 4 são de múltiplos de 2, porque são todos pares. Então, eu cancelo também todos da fileira do 6, todos da fileira do 8, todos da fileira do 10. E também todos aqui do 12 para baixo. Cancelei todo mundo. Em segundo lugar, destacar o número 3 e cortar todos os múltiplos de 3. Ou números da tabuada do 3. Contando de 3 em 3. Certo? Então, vamos pensar. O 3, eu também vou destacar. Quem é múltiplo de 3? 3, 6, 9. Então, o 9, não a coluna toda do 9, como o computador marcou aqui, somente o 9. O 12, o 15, porque 3 vezes 5 é 15. Conta mais 3, 18. 19, 20, 21. Corta o 21. 22, 23, 24. 25, 26, 27. Vamos matar o 27. 28, 29, 30 já tá. 31, 32, 33 vai ficar também vermelhinho. 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48, 49, 50, 51. Então, olha, surgiram mais alguns números vermelhos na tabela. Os números vermelhos são aqueles que a gente esqueceu, tá? A gente não usa eles mais. Como o número 4 está em vermelho, ele não pode ser destacado, porque ele foi cortado. Então, qual que é o próximo número que eu tenho aqui? O número 5. Então, em terceiro, destacar o número 5. E cortar todos os múltiplos de 5. Quem são os múltiplos? São os números da tabuada do 5, contando de 5 em 5. Essa é fácil. Quer dizer que o 5 vai ficar coloridão.
E vão lá, 5, 10, tá vermelho. 15, 20. Aí falta deixar só o 25 e o 35 de vermelho, porque esses aqui são múltiplos de 5, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Vermelhos. O 7 é o próximo, porque o 6 morreu, tá vendo? Então, o 7 é o próximo. Quarto, destacar o número 7 e cortar todos os múltiplos de 7. Números da tabuada do 7. Contando de 7 em 7. Então, observa que o 7, gente, vai ter que ficar colorido. Quem são os múltiplos de 7? 7, 14 tá vermelho, 21 tá vermelho, 28 tá vermelho, 35 tá vermelho, 42 tá vermelho, 49 tá preto. Deixa o 49 vermelho. Né? Agora, ó, o 11. O 11, tá vendo que o 8, o 9 e o 10 já morreram? Então, eu não me preocupo com eles, vou preocupar com o próximo. O próximo é o 11. Então, eu vou destacar o 11. Então, observa que o 11 vai ter que ser destacado. E quando eu destaco o 11, de 11 em 11 eu tenho 11, 22, 33, 44. Então, os múltiplos de 11 já estão todos cortados. Isso me leva a crer que, como os múltiplos de 11 já estão todos cortados, os múltiplos dos próximos já vão estar cortados, ó. Então, os números que sobraram em preto devem ser destacados. Por que eu decidi destacar todos a partir de agora? Porque o 13, 13 com 13, 26, 26 com 13, 39, tá vendo? Então, 13, os múltiplos dele já estão destacados. 17 com 17, 34. 34 com 17, 51 também, já tá todo mundo marcado, tá vendo? 19 com 19 dá 38, já tá marcado também. 23 com 23 dá 46, já tá marcado. 29 com 29 já até passou dos 50, tá vendo? Então, acabou. É esses aqui. O que são esses números que eu estou marcando? Esses números que nós estamos marcando são números que não são múltiplos de ninguém, concordam? Concordam que os números que a gente marcou não são múltiplos de ninguém? Eu vou escrever isso, pra vocês anotarem. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Quando eu falo que eles não são múltiplos de nenhum número, tipo, o 24 é múltiplo do 4, é múltiplo do 6, é múltiplo do 12, porque eu fui contando, uma hora eu cortei o 24. O 50, né? É múltiplo de 5, é múltiplo de 10, porque uma hora eu ia cortar eles. Os que sobraram em amarelo são os números que não precisaram ser descartados. Então, eles não são múltiplos de nenhum número, certo? Esses números em amarelo são chamados de números primos.
certo? Número primo é aquele que possui apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Em outras palavras, o número primo não é múltiplo de ninguém, certo? Que a gente ganha com isso? O número primo é a unidade básica na matemática. Toda vez que a gente está falando de números que são básicos, números que realmente fazem a base das coisas na matemática, eles são chamados, né, são considerados relevantes. Por quê? Porque eles fazem o que a gente chama de contagem da base mesmo, sabe? Esse número ele é básico. Os outros números são todos chamados de números compostos, tá certo? Então, pera lá, vamos por partes. Quem estava copiando aí, querendo copiar, essa é a hora, olha. Né? Continuando então. Os números em amarelo são os números que são primos, né? Porque ele só possui dois divisores, um e ele mesmo. Os números que foram coloridos de vermelho são chamados de números compostos, pois possuem mais divisores. Por exemplo, o número 10 divide por 1, 2, 5, 10. Certo? Por que eu falo que ele divide por esses números? Porque são divisões exatas, não é isso? Vocês concordam que se eu divido 10 por 1, por 2, por 5 ou pelo próprio 10, a divisão vai dar exata? Né? Então, ele tem mais divisores. Divisor, esse número aí, que eu vou fazer essa conta de divisão e ele vai me dar essa divisão exata, tá? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho melhor do que é múltiplo, do que é divisor. Mas, por enquanto, a gente tá construindo aqui um punhado de valores, de dados e tal. Continuando na nossa história, é importante perceber, então, que esses números são chamados de números compostos, né? E que se vocês voltarem na tabela, vocês vão observar que o número 1 ficou preto, não ficou nem pintado de amarelo, nem ficou pintado de vermelho. O que significa? Significa que eu vou destacar o número 1 com uma outra cor aqui. Vou destacar ele com esse ciano bem discreto aqui, ó. Atenção! O número 1 não é considerado nem primo e nem composto, pois ele possui apenas um divisor. Ele mesmo. Concordam? Tipo assim, quando a gente fala de número primo, olha só que legal. Quando a gente fala de números primos, ele tem que possuir dois divisores, olha. Possui apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então, quando eu falo que ele só tem dois divisores, o número 5 só divide por 1 e por 5. Né? O número 7 só divide por 1 e por 7. Né? Quando eu falo que um número composto possui mais de mais divisores, né? Ele pode possuir pelo menos 3. Então, vamos falar assim, mais de 2 divisores. Ele pode dividir por pelo menos 3 números, entendeu? Agora, o 1 não é nem primo nem composto, porque ele só pode dividir por 1. 1 só divide por quem? Por 1.
nem primo e nem composto. Então, assim, se alguém ficou na dúvida de por que chama de primo, por que chama de composto, o número primo é uma unidade básica. Todo número composto pode ser escrito como uma multiplicação de números primos. Isso é importante também, vamos anotar aqui. Todo número composto pode ser escrito como uma multiplicação de números primos, ou seja, ele é composto por números primos, né? E como o número 1 não consegue ser escrito por uma multiplicação de números primos, é outra coisa que a gente fala, que ele não é nem primo e nem composto. Tá certo? Então, quem ainda está copiando essas ideias, pode, por favor, anotar. Então, uma coisa que a gente pode falar assim, ó. Conclusão. Os primeiros números primos são 2, 3, 5, 7, esses aqui, ó. Concordam? 2, 3, 5, 7, depois não é o 9, é o 11, ó. 11, 13, 17, 19, vamos lá. 11, 13, 17, 19. Na outra linha, 23, 29, 31, 37. Na última linha aqui, 41, 43, 47. Certo? E aí vamos tirar mais alguns pontos aqui, ó. Os números primos são infinitos. O número 2 é o único número primo par. Observa que todos os outros números são ímpares, pessoal. O único primo par é 2. Todos os outros números primos são ímpares. Certo? E quando a gente fala que os números primos são infinitos, por quê? Porque para gerar grandes números compostos, eu tenho que conhecer grandes números primos, tá? A gente não vai usar muitos números primos. Os mais usados são 2, 3, 5 e 7. Esses aqui, vamos dizer que é obrigação saber. Toda vez que eu pergunto assim, gente, quais são os primeiros números primos? 2, 3, 5 e 7 é obrigação. A gente usa eles demais. Demais, demais, demais. Os outros a gente usa também, mas bem menos, entendeu? Então, assim, é bom ter essa lista na cabeça, pelo menos os 4 primeiros, tá? Porque daqui a pouco nós vamos relembrar como é que calcula mínimo múltiplo comum e a gente vai precisar saber disso, tá certo? Então, quando a gente falar de primeiros números primos, 2, 3, 5 e 7 tem que estar na cabeça de vocês, tá certo? Então, por favor, anotem. Agora, pessoal, nós vamos falar de outra ideia. Então, vamos entender o que nós falamos já. Nós falamos do conjunto dos números naturais, que é o conjunto básico em cima do qual nós estamos trabalhando. Depois, nós vamos falar dos números primos. Contei a história de um cara chamado Eratóstenes, que era um cara bibliotecário, matemático, que sabia das coisas tudo, que percebeu como que era o padrão dos números primos. Observa que não é um padrão tipo, vai de 1 em 1, não vai. Então vai de 2 em 2? Também não. Vai de 4 em 4? Não significa. Vocês observem que eles estão espalhados, né? Mas a gente conseguiu perceber algumas coisas. O número primo só tem 2 divisores, um e ele mesmo. A gente percebeu que existe um negócio chamado número composto, porque tem mais de 2 divisores. O número 1 não é nem primo nem composto, porque ele só divide por ele mesmo. Pegamos aqui a lista dos primeiros números primos, né? Eles são infinitos. O 2 é o único par, todos os outros são ímpares. Beleza? Beleza. Agora, gente, nós vamos falar sobre múltiplos
e divisores. Bom, quando a gente fala de múltiplos, todo número par é chamado de múltiplo de 2, para começar, né? Porque a gente está contando sempre do mesmo tanto. Né não, gente? Então, assim, a gente já percebeu, já entendeu o que é um número par, o que é um número ímpar. Então, tá. Que a gente vai falar, então, de múltiplos e divisores? Espera aí. Quando a gente fala de múltiplo, um significado fácil, a palavra múltiplo lembra a operação de multiplicação. Concordam ou não? Então, para achar os múltiplos de um determinado número, basta ir multiplicando ele por 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Como os números são infinitos, podemos dizer que os múltiplos de um número qualquer também são infinitos. Ok? Exemplo. Se eu quero achar os múltiplos de 7, eu vou vir e vou pensar 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, né? Quanto dá isso? Ou então eu posso pensar em contar de 7 em 7. 0, 0 com 7 dá 7, com mais 7, 14, com mais 7, 21, com mais 7, 28, com mais 7, 35. Observe que estamos escrevendo os primeiros números da tabuada do 7. Se eu peço os múltiplos de 6, 0, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 6, 18, com mais 6, 24, com mais 6 dá 30, né? Então, observe que estamos escrevendo os primeiros números da tabuada do 6. Então, o que a gente pode concluir? Observa, o 0 é múltiplo de todos os outros números. Quer dizer que a gente sempre começa a contar do 0, tá certo? Podemos concluir também que os múltiplos de um número são sempre infinitos, certo? Uma dica é começar pela tabuada, pois todos eles surgem da multiplicação. Certo? Então, vamos lá, gente. Copia para vocês poderem falar de múltiplos. Eu vou cortar aqui, ó, para falar mais explicitamente agora só de divisores. E aí a gente encerra o nosso assunto de hoje. Quando eu falo de divisores, olha só. A palavra divisor lembra a operação de divisão. Então,
para achar os divisores de um determinado número, basta ir dividindo por todos os números menores e considerar apenas aqueles em que a divisão dá um resultado exato. Gente, eu estou digitando errado demais hoje, né? Então, vamos pensar aqui. O primeiro exemplo que eu dei para vocês lá em cima eram os divisores de 10. Então, o primeiro divisor que eu sempre vou pensar é 1. Porque quanto dá 10 dividido por 1? Dá 10. Depois eu vou pensar, quanto é 10 dividido por 2? É 5. Observa que o 5 já apareceu aqui na fila. Agora nós vamos pensar entre o 2 e o 5, que são os que a gente colocou por último. 10 divide por 3? Não. Exato, não. 10 divide por 4? Exato, também não. Né? Então, daqui a gente vai poder dizer, então, é que do 5 para lá também não divide por mais ninguém, não divide por 6, por 7, por 8, por 9. Então, os divisores de 10 é 1, 2, 5 e 10. Observa que 1 vezes 10 é 10, que 2 vezes 5 é 10 também. E não tem mais nenhum outro número que dá 10. Né? Se eu quisesse aqui os divisores de 12. Olha só, 1. Quando eu divido 12 por 1, a resposta é 12. Quando eu divido 12 por 2, a minha resposta é 6. Quando eu divido 12 por 3, a minha resposta é 4. E aí acabou, porque não divide por mais ninguém. Observa, olha, a gente pode falar isso. Vamos multiplicando as beiradas, ó. 1 vezes 12, 2 vezes 6 e 3 vezes 4 é igual a 12. Mas nenhum outro número que você multiplicar inteiro vai dar 12. Né? Tem que ser com inteiro, que é com vírgula, aí você vai para o lance dos infinitos números. Não tem como sair disso. Né? Então, concluímos então. O número 1 é divisor de todos os outros números. Tá certo? Os divisores são finitos, ou seja, acabam. Por quê? Porque o maior divisor de um número é ele mesmo, né? Uma dica é que todos os múltiplos, aliás, todos os divisores vão formar esse número por meio de uma multiplicação. Então, assim, como é que eu vou escrever isso? Isso vai ficar de observação só, porque eu não vou saber escrever isso bem, não. Né? Que sempre que a gente vier multiplicar assim das beiradinhas, vai dar certo. Então, olha só. Meio que múltiplos e divisores, uma coisa é o contrário da outra, né? Múltiplo me lembra multiplicação, divisor me lembra divisão. Então, aqui nós estamos multiplicando, e no de próximo a gente está dividindo, né? Observa que quando eu quero múltiplo, eu coloco esse M maiúsculo aqui de múltiplo. Quando eu quero divisor, eu coloco esse D maiúsculo aqui de divisor, tá vendo? Então, múltiplo e divisor. Outra coisa importante que a gente tem que perceber é que, enquanto os múltiplos não têm fim, os divisores têm fim. Observa também que aqui, olha, esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de conjunto, tá? Toda vez que eu vou escrever um conjunto, eu tenho que abrir e fechar chaves. Isso aqui chama chave. Esse símbolo aqui, tá vendo? Que todo mundo detesta desenhar. Mas o meu é horrível, deixa eu pôr parênteses. Não pode. Tá? Então, por favor, tomem cuidado aí com a maneira que se escreve. Tudo bem, pessoal? Então, assim, ó, pausa aqui para copiar. E pausa aqui embaixo também para poder copiar.
E isso é tudo que eu tenho por hoje para vocês. Então, nós falamos do conjunto dos números naturais, que é imenso, né? Dentro dele, a gente tem o conceito de números primos, que ele é muito importante. Temos o conceito de múltiplos e temos o conceito de divisor. Os múltiplos são aqueles que a gente vai contando e aumentando, 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 aumentando. Os divisores são aqueles que a gente consegue fazer uma divisão exata, né? Boa. Caso não ficou claro para vocês, né? Todos os divisores fazem uma divisão exata. Ou seja, não pode sobrar resto e nem dar como resultado decimal, tá? Então, acho que agora eu acabei de exemplo para vocês, de coisas a concluir. Então, gente, por hoje é só, tá bom? Essa aula, ela vai ficar gravada aqui no canal e mais pessoas vão estar estudando esse mesmo assunto recentemente. Todo o 7º ano vai estudar esse assunto. Então, se vocês conhecerem alguém que esteja aí precisando de um vídeo para ensinar essa matéria, compartilha, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, que agora a gente vai ingressar nessa matéria nova aí, né? Para o resto do mês, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem bem, se cuidem e um beijinho. Tchau, tchau!